Paz, meus queridos. Bom dia. Que bom ter você aí junto conosco, pois hoje vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. Nosso devocional, onde nós abrimos a palavra de Deus e Ele fala aos nossos corações. E Ele tem resposta para as nossas dúvidas. Ele nos orienta na decisão que nós vamos tomar. E Ele está disposto a mostrar o caminho para que eu e você tenhamos saúde, bênção, prosperidade, os negócios que vamos fazer, as atitudes corretas que vamos tomar. Quando entregamos nas mãos de Deus, Ele tem o comando de tudo e não falhará. Hoje nós vamos ver no livro de Daniel que muitas coisas na nossa vida acontecem pela desobediência. E já no Antigo Testamento, o povo era castigado por sua desobediência. Mas em todos os tempos, assim como ainda há hoje, homens, mulheres tementes a Deus, retos diante de Deus, ali também havia Daniel, um jovem na época, temente ao Senhor, reto, íntegro, que não se desviava daquilo que Deus tinha para a sua vida. Nós podemos ver que a terra de Israel vivia um tempo, muito tempo, séculos de idolatria, que levaram esse povo de Judá a um distanciamento total de Deus. Se afastaram de Deus, do plano de Deus, da ordem de Deus. E isso lhe trouxe um cerco em Jerusalém, o povo de fora que veio para trazê-los cativos, para levá-los para a Babilônia como punição pelo pecado deles. Entre esses exilados que foram levados para a Babilônia estava um homem, um jovem na época, de uma família aristocrática, Daniel. E nós podemos ler aqui na Bíblia em Daniel que a história de influência de Daniel em todo esse cenário começa lá no cativeiro, quando ele interpreta o sonho do então rei Nabucodonosor, que trazia uma mensagem de Deus sobre a sucessão dos poderes na história. Daí para diante, Daniel se tornou o homem de confiança do imperador e de todos os seus descendentes. Daniel, sempre um homem reto, e por essa sua atitude ética, sempre responsável, contava com o favor dos imperadores, que iam se sucedendo um após o outro. E isso atraía para ele a inveja dos demais, dos seus oponentes, que almejavam também posições altas no governo e não conquistavam. E aí, eles planejam, eles inventam ciladas, mas Daniel teve atitudes honrosas diante do seu Senhor. E ele nos ensina as atitudes que eu e você precisamos ter em meio à adversidade, à dificuldade, aos obstáculos, em meio à inveja, em meio aos levantes de Satanás, como nos comportar. Imagine você, um príncipe, ainda adolescente, ver parte do seu povo sendo exterminado e os seus que ainda sobreviveram serem exilados para um outro país. Perder tudo o que tem, passar de condição de príncipe para prisioneiro de guerra e escravo. Que situação difícil! Ver sua vida sendo transformada num caos. E essa foi a história do jovem hebreu Daniel. Quantas vezes eu e você passamos por um momento de calmaria e de repente surge um fato inusitado, uma decepção, algo triste que nos deixa num caos.
Mas aí nós podemos abrir o livro de Daniel, que é um livro excelente para ler, meditar nesse tempo em que nós vivemos crises na saúde pública, em que nós vivemos um verdadeiro pandemônio na política, em que vivemos um grande momento de adaptações, lutas na vida espiritual, emocional, crises nos lares, na família, nos relacionamentos. Então olhemos aqui para o livro de Daniel, que nos ensina como agir diante da dificuldade. E nós sabemos que homens tementes a Deus, homens, mulheres que têm Deus como centro da sua vida, reagem em meio a essas adversidades e ambientes totalmente hostis, contrários, e eles aplicam alguns princípios básicos em sua vida. A busca pela excelência, mesmo num ambiente hostil, contrário. Resistência a toda e qualquer idolatria. E a confiança total e plena na soberania do único Deus. Nós vemos Daniel, ele fazia parte desse povo conquistado. Ele era visto como uma raça inferior. Porém, mesmo diante do opressor do seu povo, servindo lá em outra nação, sua atitude foi de fazer tudo com excelência para a glória do Senhor. E nós podemos ler em Daniel 6:3 que diz que em pouco tempo Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. E por causa dessa capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Mesmo num lugar distante da sua terra, ele continuou fazendo tudo com excelência. E nós podemos ver que no versículo 4 continua dizendo que ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Lá no seu trabalho, lá no lugar onde ele tinha que fazer as suas obrigações. Para nós que trabalhamos para alguém, devemos sempre ser leais, responsáveis, dignos de confiança para obtermos o favor de Deus. E Daniel continua a sua vida e ele enfrenta aquele ambiente sacando dentro de si todas as habilidades que Deus já tinha forjado na vida dele. A honestidade, o zelo, isso era uma bandeira, uma característica na vida de Daniel. Ainda jovem, muito jovem, ele não aceitou os manjares do rei para não se contaminar. Agora, com aproximadamente 80 anos, ele continuava íntegro. Pois aqui nós vemos que foi uma vida de integridade. Daniel buscava não somente ser fiel, honesto, mas ele fazia tudo que vinha às suas mãos com excelência. Todo trabalho, toda tarefa ele fazia com excelência, mostrando para todos que ele não servia a um rei, mas que o seu caráter vinha da sua motivação de servir a um Deus poderoso em todas as situações, em todos os lugares. O seu princípio de excelência é um exemplo para nós. E saiba que este princípio de excelência também para as nossas vidas está registrado em Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 22 ao 24, que diz assim para nós: quando somos chamados a fazer todas as coisas, não apenas quando alguém estiver nos observando, mas sirvam-nos com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem com bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa
e de que o Senhor a quem vocês servem é Cristo. Daniel não foi um presidente daquele império por uma armação política ou porque ele era queridinho de Dario, mas por um histórico de vida, focado na ética, focado na sinceridade, na lealdade e conduzido pela mão do próprio Deus. Se você quer ter sucesso na vida, faça como ele. Tudo que fizer, faça como se estiver fazendo para o seu Deus. Uma vida íntegra, ética, uma vida reta, fazendo tudo que manda o Senhor. E nós? Quantas vezes somos colocados numa situação em que nós não queremos? Ou que nós somos levados a circunstâncias que não gostaríamos de estar naquela situação? Você sabe aquela função no trabalho que você não gostaria de realizar? Ou aquela demanda da sua casa, da sua empresa que surgiu agora por causa de uma crise nacional e que fez mudar sua rotina, seus gastos e até o seu foco? Pois infelizmente o ambiente hostil se torna a melhor desculpa para muitas vezes nós sermos desonestos, negligentes, ficar fazendo as coisas de qualquer jeito. Não, irmãos. Quando nós estamos sob pressão, nossa tendência é fragilizar nossas convicções que vêm do céu por um instinto muitas vezes de sobrevivência, de agradar alguém. Mas não é assim que Deus quer. A vida muitas vezes vai nos levar a momentos difíceis e muitas vezes até para ambientes hostis, duros, difíceis. A questão é como é que eu e você vamos nos comportar neste novo ambiente, neste novo lugar. Existem situações, meus queridos, que não temos como resolver. Aí nós vamos ter que parar e decidir qual é a melhor forma de esperar tudo isso passar, esperando com paciência no Senhor. Nesses momentos mais difíceis nós podemos lamuriar, murmurar, reclamar de tudo, ou então inserir nessa nova circunstância todos os nossos dons e habilidades para a glória de Deus. Daniel foi um homem de decisão e atitude. E mesmo naquele ambiente totalmente desfavorável, hostil, ele buscou fazer o seu melhor. Buscou ter excelência em tudo que ele fazia. E ainda mais, ele teve resistência a todo e qualquer tipo de idolatria. A integridade de Daniel, ela era tão apurada que começou a incomodar muita gente que estava ao seu redor. E aí eles aproveitavam-se das posições que tinham para praticar a corrupção. Nós vemos no capítulo 6 que revela uma trama armada por oficiais do Império Persa no reinado de Dario, para manterem seus esquemas corruptos e por temor a essa integridade de Daniel, que poderia vir assumir o comando de todo o império, esses presidentes e príncipes nomeados do rei fizeram Dário assinar um decreto real que não permitia mais adoração a nenhum Deus, a não ser somente ao rei. Veja a situação. Veja a situação em que se encontra agora Daniel, que adorava o seu Deus em primeiro lugar. Eles queriam achar uma maneira de tirar o poder que Daniel havia conquistado ali junto aos homens da lei, os governantes. E eles apelaram para aquilo que Daniel mais amava, o seu Deus e a sua lei.
Esses homens tentaram ferir a vida de adoração de Daniel. Eles convenceram o rei a assinar esse decreto que obrigava todos a orarem somente ao rei durante 30 dias. Quem desobedecesse esse decreto seria jogado na cova dos leões. Mas a atitude de Daniel agora nos revela esse princípio tão valioso que devemos levar para a nossa vida e seguir nos momentos de crise, de adversidade, de obstáculos e de aflição. O objetivo era destruir essa reputação que Daniel tinha conquistado no meio do povo de Deus, inventando agora que ele tinha somente interesses políticos e não era temente ao Senhor seu Deus. Isso foi uma manobra política de má fé contra a vida de Daniel. Daniel tinha uma história de temor a Deus que inspirava o seu povo. Ele precisava escolher entre quebrar seu relacionamento com Deus e perder sua autoridade diante do povo, ou adorar ao rei e manter seu cargo e autoridade no governo. Você sabe o que ele fez? Veja que ali pode surgir a idolatria. A idolatria surge muitas vezes em resposta ao medo. O medo de perder seu cargo, o medo de perder seu emprego, o medo de não conquistar o alvo que o rei tinha para ele de lhe dar um cargo ainda maior no governo, o medo de morrer, o medo de romper relacionamentos. Daniel podia até pensar, mas o que são só 30 dias? Isso vai passar tão rápido? Aquilo que já conquistamos, como sucesso, reputação, por exemplo, muitas vezes se torna um ídolo para nós e o sentimento de perda nos faz ceder à idolatria. Daniel era um servidor do rei. Daniel trazia novas esperanças para o povo de Deus, pois o rei havia mudado a sua forma de governo, por influência de Daniel. Não havia mais um governo absolutista como era de Nabucodonosor. O que custava então para Daniel fidelidade somente àquele homem por 30 dias? Jamais, nem um dia, nem um minuto sequer, devemos ser infiéis ao nosso Deus. E nós podemos perceber no decorrer da história bíblica que Deus sempre levantou Daniéis que resistiram os ídolos em todo o tempo. Ídolos estes que se apresentam muitas vezes como representantes do bem, que possuem o monopólio da virtude. Mas, queridos irmãos, aquilo que vem para ferir o nosso princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como Jesus amou, precisa de resistência. Não podemos ceder a esse tipo de idolatria. Não podemos jurar fidelidade a uma ideologia, a um homem. Não podemos jurar fidelidade a um partido político ou mesmo a uma nação. Nós só adoramos e nos rendemos a um único Deus fiel e verdadeiro. Assim como Daniel, precisamos resistir a toda idolatria dentro de nós, do nosso sucesso, do dinheiro, dos bens, das pessoas, de ideias. Queridos, a vida de Daniel era tão ligada à sua adoração ao Deus que os seus inimigos viram que eles só conseguiriam vencê-lo se fizessem pecar diretamente contra o seu Deus. E aí que nos é revelado um princípio, mais um princípio fundamental na vida de Daniel: a confiança na soberania de Deus, somente em Deus, em mais ninguém. E foi essa confiança plena em Deus que fortaleceu Daniel a viver uma vida de excelência, de resistência,
de lealdade, de integridade. Daniel foi fiel e zeloso em tudo ao rei, até o momento em que essa fidelidade mexeu com seus valores essenciais e com a sua fé. Foi aí que, sem duvidar, ele deixou a fidelidade ao rei, ao sistema, em troca de um princípio maior, em troca de sua adoração ao único Deus. Não se venda, meu irmão, por dinheiro, por bens, por fama, por títulos. Você pode render-se somente a um único Deus. E isso Daniel nos ensina com tanta certeza, com tanta excelência nesse dia que nós precisamos meditar e rever os nossos valores. Foi o que aconteceu exatamente com as parteiras hebreias lá no Egito, que desobedeceram a ordem de Faraó e salvaram os primogênitos. Foi o que aconteceu com os apóstolos que desobedeceram o sinédrio e não pararam de pregar. Foi o que aconteceu com Paulo, que desobedeceu ao imperador e pregou que existia somente um Senhor e terminou a sua vida na cadeia. E com tantos outros que com coragem e determinação não abriram mão da sua adoração em Deus e não se renderam a qualquer ideia que ferisse seus valores essenciais cristãos, a sua fé no único, onipotente Deus. Em seu momento de crise, a confiança na soberania de Deus levou Daniel à sua primeira ação: orar. Orar. Essa deve ser a nossa atitude também. Oração. Devemos orar antes de agir. Devemos orar antes de tomar uma decisão. Devemos orar antes de falar. Devemos refletir naquilo que Deus tem para nós. Devemos pensar e refletir se aquele negócio é Deus que está nos dando o amém. Temos que ver o reino de Deus realmente está em primeiro lugar em nossas vidas, se os valores desse reino estão em evidência nas nossas vidas. Queridos, a oração, a adoração, a comunhão, esses nos levam a confiar que Deus pode todas as coisas, que Deus pode fazer um milagre imediato, ou também Ele nos capacita a enfrentar a dor, a adversidade, a aflição. Assim, depois da oração, depois da adoração e da gratidão, aí tomamos a nossa decisão. Existem provações que teremos que passar? Sim, nada pode impedi-lo. E Daniel, mesmo sendo amigo do rei Dário, ele foi pego em oração a Deus de Israel e, como consequência, foi jogado na cova dos leões famintos. Nem o rei conseguiu salvar Daniel daquele decreto. A vida de excelência de Daniel fez o próprio rei buscar todos os meios para salvá-lo, mas não encontrou. Esta era uma atitude para Deus. Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa nesse dia. Existem momentos em que Deus não nos tira da provação, mas Ele, em sua soberania, nos capacita a passar por ela. Aleluia! Minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, Ele está conosco, nos dando proteção e livramento. Daniel não foi liberto da cova dos leões e agora teria que passar uma noite inteira com esses rugidos, faros, olhos e garras em sua direção. Mas minuto a minuto ele estava pleno, confiante, exercitando sua confiança em um único Deus verdadeiro. Quantas vezes precisamos enfrentar os leões e as horas não passam?
Os dias não chegam ao fim diante daquela adversidade. A prova não vai embora, o deserto não acaba. Quantas noites você já lutou contra uma enfermidade? Contra a insegurança de saber como será o dia de amanhã, o futuro dos seus filhos? Quantos momentos você já lutou contra um pecado, contra uma compulsão, contra um convite das trevas? Queridos, são nesses momentos que precisamos reafirmar ainda mais a nossa fé, ainda mais a nossa confiança no Senhor e saber que o dia vai amanhecer e o Senhor trará livramento às nossas vidas. Ao amanhecer, Daniel foi liberto. O anjo do Senhor fechou a boca dos leões durante toda a noite. Aleluia! Daniel saiu ileso daquela cova e foi exaltado, foi honrado, enquanto que os seus inimigos foram desmascarados e destruídos. Daniel não podia controlar essa maquinação dos seus amigos, nem fazer o rei retroceder, nem mesmo se recusar a ir para a cova dos leões. Mas ele podia se manter em uma vida de excelência, adoração e integridade. Ele podia continuar colocando toda a sua confiança em Deus, e foi exatamente isso que ele fez. O que cabe a nós é nos mantermos fiéis, vivendo com excelência, resistindo a todo tipo de ídolo, convite que nos é oferecido. Cabe a nós cuidarmos do nosso testemunho acima de tudo. Buscarmos excelência no nosso relacionamento com a nossa família, excelência no que fazemos, excelência na nossa relação com Deus. Cabe a nós honrarmos a Deus em tudo na nossa vida. Cabe ao Senhor nos livrar das garras do inimigo. Daniel foi aquele que viu Babilônia cair. Daniel foi promovido no reino dos Ciro e também no reino do seu sucessor Dário. Deus honra aqueles que são fiéis e o buscam de todo o seu coração. Deus é aquele que exalta e também aquele que humilha. Mais do que Daniel, o nome de Deus é que foi proclamado e exaltado em todo o Império Medo-Persa. A glória de Deus, o Senhor da história, deve ser o fim último da nossa vida. Nossa vida deve carregar o tamanho testemunho que todos os homens ao nosso redor vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Nossa resistência às idolatrias pessoais deve ser tão engajada que proclama somente a soberania de um único nome, Jesus Cristo. Assim como os homens sem querer dirão, como Dário disse, Ele é o Deus vivo e Ele permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva o seu povo. Ele realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi Ele que livrou Daniel do poder dos leões. É Ele que livra você de todos os perigos que possam se afrontar à tua frente. Aleluia. Este é o momento que Deus vai nos livrar de todo o poder das trevas. Saiba, creia, meu irmão, Deus é o mestre das reviravoltas. Ele conhece todos os teus caminhos e Ele é poderoso o bastante para transformar toda adversidade, toda tristeza em brados de vitória, em nome de Jesus. Amém, amém.